O que faz a Bíblia ser diferente de todos os outros livros que você já ouviu falar sobre ele, que você já leu, que existe na Terra? Por que que a Bíblia é colocada por nós como um livro tão especial, tão diferente? Porque quando o leitor da palavra, ele a lê na direção do Espírito Santo, não há dúvida de que essa leitura trará uma mudança interior no coração do leitor. Essa ação do Espírito Santo na vida do leitor da palavra do Senhor é que torna a Bíblia diferente de todos os livros. Esse é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Eu vos saúdo na paz do Senhor e trago-vos um comentário resumido da lição 2 do primeiro trimestre de 2021 das lições bíblicas da Escola Dominical de Adultos. Então, essa lição de número 2, como eu já expliquei na lição 1 que a gente gravou, a gente está fazendo um comentário retrospectivo da lição 1 e 2 e queremos brevemente postar também aqui no nosso canal o comentário da nossa lição de número 3, comentário da lição 3, que estaremos estudando nos próximos dias, e aí a partir de então vamos nos esforçar para estarmos sempre colocando de forma antecipada aqui o comentário bíblico de cada uma das nossas lições de adultos. Então vamos lá. Tema da lição número 2, a inspiração divina da Bíblia, né? Essa lição, ela visa trazer para nós luz a respeito da importante doutrina da inspiração das Escrituras. Então, nós estamos diante de uma temática que trata de uma doutrina bíblica. Qual é essa doutrina? A doutrina da inspiração divina da Bíblia, né? Então, nós vamos estudar bastante a respeito desse assunto, né? Nós temos esse estudo muito detalhado a respeito, com muitas informações a respeito da inspiração da Bíblia, que é uma inspiração divina, né? E nós vamos ver aí uma série de detalhes. Nós vemos já desde o início da lição informações muito importantes para nós dentro desse contexto, né? Nós vemos a nossa lição de hoje sendo introduzida com informações que já começam a dar um norte para nós a respeito desse assunto, que é muito importante, né? Essas informações. Lição comentada pelo pastor Douglas Batista, né? E que ele começa essa lição na parte introdutória da mesma, citando que a inspiração divina das Escrituras foi operada sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito de Deus operou a inspiração divina da Bíblia de forma sobrenatural, de forma extraordinária, né? Nós vemos que ele inspirou de forma extraordinária esta palavra, a Bíblia, né? Que é a única revelação que Deus deixou, uma revelação escrita para a humanidade. A única forma de revelação escrita de Deus para a humanidade é a Bíblia Sagrada, né? E para fechar aqui essa parte introdutória da lição, nós vemos que a Bíblia é para o crente salvo os três Is da palavra de Deus para o crente, né? Inspirada, inerrante e infalível, né? O que é a Bíblia ser inspirada? O que é a Bíblia ser inerrante? O que é a Bíblia ser infalível? É dentro desse contexto que vamos ver o assunto se desenrolar nessa lição de número 2. Já peço para você, seja um apoiador deste canal, esteja conosco nesse projeto, se inscrevendo, assista os vídeos, deixe o seu comentário, curta os vídeos e me ajude a propagar esse canal, a divulgar essa bênção que é para as nossas vidas e para a vida de muitas pessoas, né? Então vamos lá. Primeiro tópico, né, da nossa lição, a doutrina da inspiração bíblica, a doutrina da inspiração bíblica. Nós vamos aqui ver nessa parte a inspiração divina da Bíblia, tanto na parte veterotestamentária,
ou seja, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, quanto da parte neotestamentária da Bíblia, ou seja, do Novo Testamento. Nós vemos algumas referências bíblicas que mostram que ela é inspirada por Deus, que ela tem uma inspiração divina, né? Nós vemos que há na própria Bíblia mais de 3.800 vezes a expressão assim diz o Senhor ou expressão parecida com essa. Assim diz o Senhor ou uma expressão similar a esta, nós vemos pelo menos 3.800 vezes na Bíblia, né? Nós vemos também em Êxodo 24, verso 4, citar que Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Ou seja, tudo que Moisés escreveu é proveniente do alto, de Deus, né? Do Criador. Então nós vemos aqui, Jeremias 26, verso 2, a Bíblia diz que Jeremias foi advertido, né? Jeremias, não esqueças nenhuma palavra, né? Aí nós vemos no Novo Testamento que Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina, né? 1 Coríntios 2,13. Então aquilo que ele falava era o Espírito Santo que ensinava, que instruía o apóstolo Paulo. Nós vemos também Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que o apóstolo João começa o livro da revelação, que é o livro do Apocalipse, ele começa o livro assegurando que o Senhor revelou a ele as coisas que iriam acontecer. Então foi o próprio Deus que deu o direcionamento, que deu a revelação, né? Então são provas bíblicas vétero e neotestamentárias de que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, né? Então eu posso resumir esse primeiro subtópico do primeiro tópico dizendo que a inspiração bíblica divina diz respeito ao fato de que a mensagem bíblica veio de Deus. O que é inspiração divina? Inspiração bíblica divina é o fato de que a mensagem bíblica veio de Deus, né? Então, o segundo subtópico do primeiro tópico, a inspiração bíblica é verbal, né? Nós vemos que o texto de 2 Timóteo 3,16, ele é citado repetidas vezes dentro desse contexto, né? Desde a lição passada a respeito da autoridade da Bíblia. E nós vemos que a palavra inspiração está dentro desse contexto. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é divinamente inspirada, né? A palavra escritura ela é utilizada no Novo Testamento sempre dizendo respeito à palavra de Deus. E está dizendo no texto de Paulo a Timóteo que toda a escritura foi Deus que inspirou, né? E o termo inspiração, ele vem, essa palavra inspiração, ela vem de um termo grego que quer dizer soprada por Deus. Deus que sopra, Deus que direciona, Deus que proporciona, né? Deus que usa um canal, que o canal é o ser humano, para se revelar, para revelar a sua palavra, a sua vontade para a humanidade, né? Então, no livro A Bíblia através dos séculos, do saudoso pastor Antônio Gilberto, nós vemos a Bíblia, nós vemos o livro trazer uma definição a respeito da inspiração divina um pouco mais ampla, né? Nós trouxemos aqui um significado bem direto, bem objetivo, e o pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, ele traz uma expressão que é o seguinte: inspiração divina é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro. Então, é uma definição mais ampla do que é a ação do Espírito Santo na inspiração das Escrituras, né? Então, nós vemos que nesse tópico, segundo subtópico, cita que a inspiração bíblica é verbal, né? Ou seja, verbal vem de verbo que é palavra.
né? E aqui está dizendo que a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Então aquilo que está lá, que está na palavra, que está na Bíblia, é direcionado por Deus, foi soprado pelo Espírito Santo para os autores humanos dos livros da Bíblia, né? Então nós podemos entender esse tópico aqui sobre a inspiração bíblica verbal como sendo o fato de que Deus inspirou cada verbo, ou seja, cada palavra das Escrituras. É verbal porque Deus inspirou cada palavra da Escritura. Então, terceiro subtópico desse primeiro tópico, a inspiração bíblica é plenária, né? A inspiração bíblica divina, a inspiração bíblica verbal e agora a inspiração bíblica plenária. A palavra plenária, ela diz respeito, ou quer dizer toda ou completa, né? Então, mais uma vez, nós vamos olhar para 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada, né? Nós vemos no livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é um livro muito bom, que eu super indico que nós possamos ler ele, adquirir e ler, né? Todo crente que se preza, que quer conhecer melhor a Deus, quer conhecer melhor a Bíblia, quer conhecer melhor as doutrinas da fé cristã, conforme nós assembleianos defendemos, leia, estude, tenha o livro Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Já foi citado, e ele é citado várias vezes ao longo dessa lição, né? E nós vemos que nele está definido que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado que o outro, né? Eu não posso dizer que o livro dos Salmos seja mais inspirado que o livro de Abacuque. Ambos têm a mesma inspiração divina, né? Então, tendo todos eles o mesmo grau de inspiração e autoridade. Assim conclui a definição da nossa declaração de fé, né? Então a gente pode resumir o terceiro subtópico do primeiro tópico a respeito da inspiração divina plenária como sendo toda a Bíblia Sagrada é inspirada. Então o resumo de todo o tópico, de todo esse primeiro tópico, sobre a doutrina da inspiração divina. A doutrina da inspiração bíblica, né? É uma inspiração bíblica divina, porque a mensagem bíblica veio de Deus. É uma inspiração bíblica verbal, porque Deus soprou cada palavra da Escritura. É uma inspiração bíblica plenária, porque toda a Bíblia é inspirada. Segundo tópico, para nós andarmos, e não ficar tão extenso o nosso vídeo, né? Inspiração divina e os autores da Bíblia, né? No primeiro subtópico, a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Então, foi Deus que soprou, mas Deus proporcionou a cada um conforme as suas condições, e nós vamos ver alguns detalhes mais adiante, né? Conforme as condições de cada um viveu em circunstâncias diferentes, pessoas com características diferentes, mas cada um Deus usou conforme a sua capacidade, a sua capacitação. Deus trabalhou na vida de cada um conforme as suas condições, a sua capacitação, né? Apesar disso, diz o nosso conteúdo da lição, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. Ou seja, tem gente que pensa, Deus teria direcionado aí um pensamento, quem sabe Deus teria direcionado para aquela pessoa que escreveu o livro só uma ideia, e ele trabalhou em cima daquela ideia que Deus inspirou para ele. Não, nós não cremos dessa forma. Nós cremos que Deus inspirou de forma direta, que Deus inspirou toda a palavra e não que os autores estivessem ali como intérpretes de Deus. Não, eles estavam ali como um canal de Deus para transmitir de forma direta a palavra do Senhor, né? Para ter ali o registro que seria um conjunto de livros que formariam a palavra do Senhor. Segundo subtópico do segundo tópico, as limitações do autor. Está aqui
correlacionado, né? Nós vemos que os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas às mesmas paixões e falhas, ou seja, eram pessoas comuns, né? Que estavam sujeitas a falhar. Só que nós cremos através da Escritura que nenhum texto da Bíblia, no que diz respeito à sua inspiração e à sua veracidade, está condicionado a essas limitações que os autores humanos tinham. Por quê? Porque eles foram usados por Deus, apesar de terem suas limitações, mas quem estava inspirando era Deus. O autor supremo da Bíblia é Deus. Então, ele estava direcionando através de pessoas imperfeitas, mas de forma perfeita. E esse direcionamento de Deus perfeito fez com que a Bíblia fosse perfeita e verdadeira, né? Terceiro subtópico, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem, né? Nós vemos que os gêneros literários são tipos ou características do texto, né? E as figuras de linguagem são recursos que são utilizados para gerar um efeito, né, no discurso que é apresentado. Então nós vemos que a Bíblia ela tem vários gêneros literários. É interessante isso, que nós vemos muitas coisas que são estudadas na língua portuguesa, são importantes para a interpretação e para conhecimento e interpretação das Escrituras Sagradas. Porque nós vemos gêneros literários na Bíblia como narrativa, né? Exemplo, 1º e 2º Samuel são livros que têm essa característica de gênero literário chamado narrativa, né? Temos poesia, como o livro dos Salmos, temos provérbios, como o livro de Provérbios, né? Figuras de linguagem, nós vemos muitas ao longo da Bíblia Sagrada, né? Nós vemos várias parábolas, né? O que é uma parábola, por exemplo? Que é uma narrativa que transmite uma mensagem por meio de comparação. Jesus foi um dos que mais fez isso. Utilizou muitas parábolas, como a parábola do filho pródigo, a parábola das 10 virgens e várias outras parábolas que Jesus utilizou. E nós vemos também na Bíblia enigmas, nós vemos alegorias, nós vemos hipérboles, né? Nós vemos metáforas. Então são várias figuras de linguagem que tem dentro do texto bíblico, que é importante para nós analisarmos isso para poder melhor compreender. Por exemplo, quando nós formos ler um trecho bíblico, procurarmos ver qual é a característica daquele texto, né? Se tem uma figura de linguagem, que figura de linguagem é isso? Aí através disso a gente vai ter conseguir ter uma condição melhor de interpretar corretamente o texto bíblico. Isso é importantíssimo. Para finalizar esse segundo tópico, quarto subtópico, a linguagem do senso comum. Nós vemos que existe a linguagem do senso comum na Bíblia também, né? Nós vemos que os autores da Bíblia, eles usaram a fraseologia comum e popular, né? Ou seja, eles usaram a linguagem do conhecimento popular, né? Que era importantíssima para proporcionar uma compreensão maior a quem estava ouvindo. Por exemplo, Josué, quando teve ali aquela batalha que ele cita que o sol se deteve, né? Ele usou uma linguagem que estava dentro da condição dele de conhecimento e que proporcionaria uma compreensão para aqueles que o ouvissem, né? Para o leitor. Então nós vemos que o que aconteceu ali, na verdade Deus fez milagre naquele dia, né? Eu vou resumir aqui, porque aqui não é o foco. Quem sabe depois a gente pode fazer aqui um vídeo específico só sobre essa expressão de Josué, quando ele diz que o sol parou, né? Na verdade, Deus fez um milagre, 2 milagres naquele dia, né? Em que o sol não parou propriamente, num sentido literal, né? Mas que o sol, ele teve a função do sol foi... É como se a função, o trabalho ou a função do sol fosse exercido de forma mais processual. Deus ali prolongou o dia e fez com que o sol trabalhasse, ao invés de trabalhar num curso normal, ele trabalhou num curso mais lento, para que desse tempo, para que existisse dia e o sol não fosse tão intenso e o povo de Deus tivesse força para a batalha. Resumindo, é isso. Mas Josué, ele usa ali uma linguagem comum para dizer que o sol havia se detido, né? Uma expressão que é como se o sol tivesse parado. Mas é basicamente nesse sentido. Mas é uma característica que nós vemos no texto sagrado. Amém? Para nós
finalizarmos, terceiro tópico, o Espírito Santo e a Bíblia. Nós comentamos no início do livro, do vídeo, né, que o que faz a Bíblia ser diferente de todo livro é o intérprete da Bíblia Sagrada chamado Espírito Santo de Deus. É ele que nos ajuda a compreendermos a palavra do Senhor, né? Então nós temos nesse tópico exatamente isso. Nós vemos o primeiro subtópico do terceiro tópico, que é a inspiração do Antigo Testamento, né? Nós vamos ver aqui a inspiração da Bíblia no Antigo e no Novo Testamento. No primeiro tópico, a inspiração no Antigo Testamento. Aí cita que a Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. Ou seja, a Bíblia é bem direta em reforçar, em repetir, em confirmar que a inspiração desta é divina, né? Nós vemos que no Isaías 7,12, que Zacarias, capítulo 7, verso 12, que Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Ou seja, ele estava mostrando ali que Deus tinha direcionado a palavra através do Santo Espírito. Então, o Espírito Santo age através da Bíblia. Ele trabalha para que compreendamos as Sagradas Escrituras. Nós vemos que o próprio Cristo mencionou a lei de Moisés, os profetas e os escritos como livros inspirados, né? E que estas declarações atestam o Espírito Santo como a fonte originária de inspiração do Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo agiu na inspiração da Bíblia no Antigo Testamento. Segundo subtópico, a inspiração no Novo Testamento. O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Ou seja, pressupostos aqui, quando o texto diz que o Novo Testamento possui dois pressupostos para a inspiração, cita que, aí quer dizer que o Novo Testamento ele tem dois requisitos ou dois preceitos de sua interpretação. Quais são esses dois requisitos? Esses dois pressupostos? A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos, ou seja, Jesus prometeu que ele voltaria, mas que viria outro Consolador, né, que estaria ali com os discípulos para guiá-los, né, para fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então, mostra que o Espírito Santo estava aqui, dando direção à obra, à obra do reino de Deus, né? E dentro desse contexto está a Bíblia Sagrada. E muitos desses discípulos foram usados para escrever vários livros da Bíblia. E como o Espírito Santo estava agindo, então, nós vemos a prova de que o Espírito Santo estava atuando ali na inspiração da Bíblia Sagrada, né? Então, nós vemos também que, além disso, nós vemos que os escritos bíblicos vindicam esse cumprimento, ou seja, os escritos da Bíblia reivindicam o cumprimento da vinda do Espírito Santo. Então, a promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo e o fato de que a Bíblia ela reivindica o cumprimento dessa promessa são dois pressupostos ou dois requisitos de que a Bíblia é inspirada e que a inspiração da Bíblia no Novo Testamento também teve a ação do Espírito Santo de Deus, né? Então, existem vários textos que apontam para a ação do Espírito Santo nos escritos da Nova Aliança, né? Então, nós vemos que o próprio Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar, o Espírito Santo vos ensinará. Então, a Bíblia mesmo mostra que o Espírito Santo trabalha dentro desse contexto de inspiração da Bíblia, de transmitir a palavra do Senhor para o ser humano. Para nós finalizarmos aqui, a obra da regeneração e a iluminação. Nós vemos o texto da revista citar que a Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então nós vemos que se a Bíblia trabalha para mudar o ser humano, a mudança ocorre pela Bíblia através do Santo Espírito de Deus. Então nós vemos o Espírito Santo trabalhar
na palavra, né? Através da palavra. Então é a junção da palavra do Senhor com a ação do Espírito Santo para poder Deus trabalhar na vida do ser humano, né? Então, desse modo, o Espírito Santo atua no processo da salvação e produz a fé regeneradora, que vem pelo ouvir da palavra. Então, a ação do Espírito e da palavra. Então, a ação do Espírito na palavra. A ação do Espírito através da palavra. A ação do Espírito na vida de quem lê a palavra, né? Então, sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra do Senhor. Por quê? Porque é só o Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, né? Só o homem espiritual, aquela pessoa que tem a ação do Espírito Santo na vida, é que consegue aclarar o seu entendimento, consegue entender a palavra do Senhor. Por quê? Porque é o Espírito Santo que vai trabalhando, que vai agindo em nosso ser, em nossa mente, para que nós possamos ter uma condição de compreensão melhor das Sagradas Escrituras, né? Então nós vemos que conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação, né? Inspiração é uma coisa, iluminação é outra. E a iluminação é quando o Espírito Santo aclara o entendimento de uma pessoa pecadora para que ela possa conhecer as verdades que estão na Bíblia Sagrada. Isso é iluminação. E inspiração é quando o Espírito Santo soprou, direcionou, né, a palavra de Deus aos autores da Bíblia para que eles pudessem registrar a palavra do Senhor, escrever, ou seja, os autores da Bíblia Sagrada, de livros da Bíblia Sagrada. Então, esta é a nossa lição, e para finalizar, eu concluo essa lição com a expressão: a inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Toda a Bíblia, todas as palavras, todo o texto bíblico é inspirado pelo próprio Deus. Esta é a palavra sobre a Bíblia como sendo a inspirada palavra de Deus. Esse é o nosso comentário resumido da lição de número 2 das lições bíblicas de adulto. Lhe agradeço muito por ter ficado até aqui, por estar acompanhando nosso canal, assistindo os vídeos, por ter acompanhado essa aula. Deus continue abençoando e que o Espírito de Deus nos ajude a compreender melhor a palavra do Senhor, a viver esta palavra, a sermos abençoados por esta palavra e que nós possamos viver a palavra do Senhor a cada dia e que nossas escolas bíblicas dominical possam ser cada dia mais abençoadas e que cada um de nós possamos contribuir para que possamos alcançar objetivos e melhorarmos a cada dia na escola bíblica dominical. Esse é o canal Bíblia e Teologia com Eduardo Oliveira. Eu lhe agradeço pela atenção e compreensão por tudo. Peço o seu apoio, que Deus continue abençoando você e sua família. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.